Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luara Lima, bem-vindos ao programa Lu e Lu. E hoje estamos com um convidado maravilhoso, incrível, é o Eudimar. Eudimar, meu querido, por favor, se apresente. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Eudimar, sou terapeuta holístico. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Dar um recadinho aí para vocês, né? Dividir experiências aqui com a Luara, né? Ah, isso é incrível. Maravilhosa. Obrigada. Então, assim, vamos lá. Olha, primeiro de tudo, eu queria saber o que você faz em si. Eu sei que você ajuda pessoas a sair de situações, por exemplo, de depressão, ansiedade, mas eu queria saber um pouquinho mais de você, porque cada pessoa trabalha de um jeito, cada terapeuta de um jeito. O que você faz? Qual a sua especialidade? Olha, Luara, a minha especialidade é justamente essa aí que você falou, né? Cuidar de pessoas, que isso é maravilhoso, né? Em tudo isso aí, o que eu gosto mais é de ouvir, né? Primeiramente, o que a pessoa tem para me falar, né? Sobre ela, lógico. Porque a partir daí, eu vou me posicionando melhor, né? Com relação ao que ela está sentindo, o que ela busca, né? De uma certa forma, para apaziguar o sofrimento dela. Mas assim, Entendo. eu gosto de várias outras coisas. Eu gosto de aplicar cromoterapia. Ai, que gostoso, aquela da luzinha, né? Isso. Fazer massagem terapêutica com óleos essenciais. Sim. Né? Dependendo do que a pessoa me fala, eu gosto de sugerir um floral. Um floral. Floral de barro. Olha, eu tinha feito uma brincadeira que me lembrou assim da cromoterapia, né? Eu me lembrei de uma coisa que eu estava fazendo uma trending famosinha, né, com o meu esposo, e o que eu estava fazendo? Perguntando para ele, olha, como que você me enxerga, né? De cor, de tudo mais. Aí, ó, deixa eu ver se eu acho. Aí, nisso, o Adriano falou pra mim, meu esposo, beijo, amorzinho, falou pra mim que eu tenho a cor amarela. Ele me enxerga na cor amarela. Eu enxergo ele no verde musgo. O significado dessas cores? Eu sei que amarelo é alguma coisa calmante, é isso? Não. O que é? Na verdade, a cor amarela, ela traz energia. Energia. Né? Ela traz energia, ela traz... É o símbolo da riqueza, Olha. da prosperidade, né? O verde, ele já traz a questão Verde dessa cor, assim, ó, inclusive. da segurança. Sério? O verde, ele transmite segurança, né? O azul, por exemplo, é proteção. Caramba. Né? O lilás, o violeta, que são cores que pouco se usa, que pouco se comenta, são cores de limpeza. Olha, tá, o azul eu sei por causa do azul anil, né? Que Sim. faz a limpeza na casa. Perfeitamente. Entendi. Nossa, algumas coisas eu sei porque a minha avó era benzedeira, só que ela faleceu quando eu era muito pequena, eu tinha 10 anos, né? Então, é pouca coisa que eu aprendi com ela. Algumas coisas eu lembro. Por exemplo, as cores. Por exemplo, você sabe que a gente tem chakras, né? Sim. Chakras são vórtices energéticos que a gente tem. A gente tem, segundo estudos, a gente tem para mais de 80 milhões de chakras. Caramba. Que são vórtices de energia. São canais de energias que a gente capta do universo, do cosmo, né? E para o nosso corpo material. Caraca. Mas a gente tem 7 principais. Isso eu aprendi no Naruto. Muito útil, viu, criançada? Então, a gente tem o primeiro, né, que é o chakra coronário, né? E o nosso chakra frontal. O chakra coronário, ele fica aqui em cima, né? O frontal, ele fica aqui, que é chamado de terceiro olho, né? Eles têm cores violeta, assim, bem violeta. Sim. Esse aqui, o aqui já é mais pro rosa. Sim. Né? Então essas cores, por exemplo, o nosso chakra laríngeo, ele é azul. Azul? Aqui que nos traz o poder da comunicação. E aqui tem algum? Porque eu tenho... Quando eu sinto alguma intuição muito forte, eu sinto um desconforto. É como se tivesse... É como se fosse um arrepio muito forte aqui. E se eu fosse descrever num desenho como é
essa sensação, seria um arabesco. Sim. Assim, que aparece aqui, sabe? Como eu te falei, a gente tem para mais de 80 milhões de chakras, mas os sete principais não consta nenhum aí. Nenhum aí, né? É um aqui, né, que é o nosso chakra coronário, o nosso frontal, o laríngeo. Aqui é o cardíaco, né, que é do coração. Né? E aí a gente tem acima do umbigo o plexo solar, abaixo do umbigo, que é o sexual. E temos o chakra básico, que é o chakra básico mesmo, que fica por onde entra a próximo, energia, né? Isso. Então, assim, os nossos chakras do coronário para baixo é que nos liga muito com a Terra. Nossa! Né? E o coração, o chakra cardíaco, ele faz a conexão desses 3 básicos com os 3 onde você de cima, né? Entendeu? Que nos permite... Na ciência, o cérebro é o centro de tudo. Então, nessa parte, assim, mas não sei como fala, você me desculpa, mas se é holística, a palavra que eu posso estar falando, holística. Entendi. Então, o coração que manda, certo? Na verdade, a gente não pode ter nenhum dos chakras desequilibrados. Nenhum Entendeu? Sobressalente. Nenhum sobressalente, porque Entendi. qualquer um que esteja desequilibrado já afeta os outros. Eu falo assim, porque o coração é que são 7 chakras, né? Então, assim, nós temos os 3 que nos conectam com o astral e os 3 que nos conectam com a Terra, que são os básicos. O do coração, ele está ali no meio, então ele faz essa ligação. Essa intermediação. Essa intermediação. Entendi. Entendeu? Uma vez, que assim, né? Eu tava com uns problemas pessoais e a cabeça muito cheia. E eu fui fazer acupuntura com um amigo meu. Um beijo, Luciano. Inclusive, ele dá aula também. E nisso, quando ele tava colocando as agulhinhas, quando ele colocou na minha cabeça, que foi por último, fez um barulho igualzinho de refrigerante. Juro. Fez assim que... ele olhou assim pra mim, nossa, que estranho, você tá bem, mesmo cheio de energia que não tava soltando, né? E a minha cabeça ficou super quente, entende? Em nenhum ponto meu tinha sangrado nem nada, né? Mas na minha cabeça sangrou um pouco, mas foi parecido mesmo, igualzinho de você abrir uma garrafinha de refrigerante, gente. É muito engraçado isso. Eu pensava que não tinha nada a ver, sabe? Porque a gente já vai fazer uma terapia descrente, né? Porque a pessoa ela vai fazer uma terapia, quem é cético vai fazer o quê? Não, tá acostumado com remédio, com São Tomé, né? O que vê ali é real, entende? Então, até para acreditar demora. Mas esse dia que aconteceu, eu falei, putz, tem alguma coisa estranha, não é possível, não é para ter esse... Né, cientificamente não era para ter isso daí na minha cabeça, o que será que está acontecendo, né? Aí foi que eu fui buscar mais saber sobre, né? E já aconteceu alguma coisa assim com alguém que você foi fazer, ou se você, não sei se você faz, né, essa parte da acupuntura, ou se você foi fazer e aconteceu com você? Não, assim, não aconteceu nada parecido, né? Na verdade, a acupuntura, onde é injetada aquelas agulhas, são em canais energéticos, né? Então, assim, aqueles canais que nos ligam que liga a nossa energia que vem do astral com nossos órgãos, com o nosso corpo humano, né? Então, assim, se você pegar um mapa de acupuntura, está lá todos aqueles canais que começam aqui, vão e descem. Né? Então, assim, a acupuntura ela tem aquela divisão que tem os órgãos, né? E tem vísceras. Então, assim, por exemplo, se você está sentindo muito frio, isso pode ser um problema que você tem no rins. Olha! Então, assim, você vai tratar com a acupuntura lá nos canais energéticos. Eu tenho problema de ânsia de vômito e muito calor. Então, o calor aí você já pode ver a questão de elementos ligados ao fogo, né? Então, assim, você pode também, levando para a parte de cromoterapia, não seria legal você usar, por exemplo, cores vermelha, laranja, amarelo, porque isso aí... Potencializa, né? Potencializa. Gente, caramba. Olha, é bom saber. É interessante, Luara, porque é o seguinte, a gente está ligado o tempo todo no externo, no material, no que a gente vê, né? A gente nunca para realmente para pensar
como as coisas acontecem, como elas surgem, né? Por exemplo, você pega o seu carro, vai dirigir, e aquilo ali, quando o carro está funcionando, você dá a partida, e aquilo lá aciona vários circuitos no carro inteiro, você vê que é perfeito, e aí você nem se preocupa, né? Porque foi feito para você não se preocupar, para você ter... Agora imagina nós, os seres humanos, o animal no modo geral, mas nós, os seres humanos que estamos lá acima, né? No patamar lá com relação aos outros animais. Tudo no universo, tudo o universo é pura energia, é frequência, sabe? Então, o que acontece? É necessário voltar para essa questão energética, para essa questão de vibração, porque, por exemplo, nós somos seres tridimensionais, né? Nós somos matérias, mas a matéria ela é formada da energia. Isso é interessante. E uns, então, né? assim, a terapia holística ela traz isso, né? Na terapia holística, ou terapias alternativas, ou terapias complementares, aí você vê tudo. Vê a acupuntura, vê a cromoterapia, aromaterapia, florais, massagens terapêuticas, né? Porque não tem nada invasivo, vai na questão mais emocional. E o Tantra? Todo mundo fala sobre o Tantra e... Bem, até tenho amigas que são terapeutas tântricas e já me convidaram para fazer uma sessão, para ver como que é, etc, né? Tava pesquisando aqui com meu esposo, falei, que negócio estranho, rapaz. E agora? Faço ou não faço? Então explica, por favor, essa parte do Tantra, o que tem a oferecer. São só pessoas que têm algum problema ou serve, por exemplo, para alguma... Sei lá, não tem nenhum problema que eu saiba sexual e, tipo assim, eu faço pra conseguir a ejaculação feminina que é diferente do orgasmo, né? Então, é pra isso, pra solucionar problemas e aprender como que funciona. Então, a massagem tântrica, assim, você pode encarar ela, entendeu? Em vários aspectos. Por exemplo, tem gente que vai fazer... uma massagem tântrica para ter prazer sexual mesmo, né? Que tanto a massagem, se for um homem, vai atrás de uma massagista feminina e, sabe, e vice-versa. Ou, por exemplo, uma homossexual que vai, entendeu? Assim, tem para todo gosto, né? Mas não é algo só sexual. Olha, assim, a princípio não seria para ser só sexual, né? Porque tem... Mas, assim, a massagem tântrica, ela oferece toques, massagem nos órgãos genitais da pessoa. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se tem uma pessoa que tem rigidez sexual, frigidez sexual, vamos falar assim... Então, assim, se ela tiver um profissional, né? Um profissional realmente nessa área de massagem tântrica, pode resolver, né? O caso, né? Porque às vezes a pessoa tem um bloqueio, tem uma frigidez realmente, né? Então, assim, eu acho que é muito benéfico, é muito válido. Entendi. Para quem agora, é tímido. Tem gente que vai atrás por outras questões. Por outras questões, né? Porque, assim, digamos assim que eu e meu esposo, a gente tá vendo tudo que a vida oferece, né? E essa amiga fez essa pergunta, eu fiquei assim, tipo, ué, como assim? Eu e ele eu coloquei piercing, depois tirei, né? Nesse sentido, né? De se explicar. Ele colocou um brinquinho, entendeu? A gente está começando a fazer algumas coisas, assim, diferentes, porque fazendo sempre o mesmo, a gente sempre tem o mesmo resultado. Eu fiz uma tatuagem, assim, tô amando viver do jeitinho que eu gosto, sabe? Sem preceito de nada, sem... fica tendo a religião como dogma, entendeu? Tipo, você não pode fazer tal coisa no seu corpo. Até porque a tia fala lá da congregação evangélica, principalmente, né? Fala da tatuagem que não pode fazer, mas as bonitas tá com a sobrancelha toda micropigmentada, né? Então, é um belo de um ponto. Então, eu decidi ser feliz, sabe? E essa minha amiga fez, pela primeira vez, assim, eu ouvi falar sobre o Tantra. E ela é uma ótima de uma profissional, a Kate Panvitra. Beijo, Kate. Ela é uma pessoa incrível, só que eu estava querendo saber mesmo. Acho que
Eu ainda não tô pronta para fazer uma experiência assim tão avassaladora. Acho que primeiro eu quero, sei lá, tirar o tabu do meu corpo, porque por eu ser gordinha, eu tenho até vergonha de colocar biquíni. Então, numa situação dessa, acho que a pessoa tem que ter uma autoestima super elevada, né? Com relação ao Tântrica para casais, né, é bem interessante, né? Porque eu acho que é válido você ter uma relação íntima, uma relação sexual com seu parceiro, com sua parceira. Então, o tantrismo ele oferece isso, né? Nem precisa ir numa massagem. De um intermediador, né? Porque seria um pouco estranho. Aí você mesmo tem muito, sabe? A internet tá cheia, tem muito, você sabe? Tem livros, tem manuais, tudo. Mas assim, essa questão, voltando um pouquinho aí com relação ao que você falou assim, eu não tenho ainda, eu não acho meu corpo legal, tanto que eu não coloco biquíni ainda, essas coisas. Isso são crenças, são bloqueios, vamos falar assim, foram coisas impostas pra gente. Não que as pessoas fizeram isso, não, sabe, eu vou falar, não, é a sociedade, é o meio implícito, que a gente né? vive. Mas assim, tem muito, a gente pode mudar isso, né? Quando a gente passa a se conhecer, quando a gente faz uma autoanálise da gente. Uma o quê? Uma autoanálise da gente. Nossa, não conhecia esse termo. É uma análise da gente, do nosso próprio eu, né? A gente busca lá nas nossas profundezas. Não é fácil, né? É uma coisa que você tem que estar fazendo sempre. Uma meditação, uma música, sabe? Aquela música. Porque hoje, por exemplo, dependendo da frequência em hertz, as músicas, elas te proporcionam, por exemplo, eliminar crenças, eliminar, sabe, complexos que a gente tem, né? Internos que a gente próprio não conhece, porque está no nosso subconsciente. Resumindo, entendeu? A música tem poder de te fazer achar a incrível, a gostosa, elevar a sua autoestima lá em cima, né? Sabe que tipo de música que eu gosto? Que assim, eu gosto de música de filme, né? Eu sou apaixonada pelo Drácula de Bram Stoker. Sim, eu conheço aquele filme. É lindo, maravilhoso, né? Incrível, pra mim o melhor dos Dráculas, pra sempre, forever. E nisso tem uma trilha sonora dele quando encontra a mina. Então, essa trilha sonora eu baixei 1 hora dela, Love Remembered, se não me engano. E eu baixei e eu escuto, é a única que me relaxa, inclusive com picos de ansiedade, que meu coração estava explodindo, a pressão estava horrível, sabe? 22/12. Na hora que eu coloquei fone de ouvido e tentei meditar um pouquinho com essa música em específico, minha pressão, assim, desceu, sabe? Estava até se normalizando. E é uma coisa de 1 hora, 2 horas, entende? Então é muito rápido. E eu gosto de filmes, gosto muito de músicas de filmes. Mas você sabe, por exemplo, para esse tipo de atividade, é bem legal você... não que você vai mudar radicalmente, né? Porque você já gosta desse estilo aí. Você se sente bem, essas músicas elas conseguem te levar a um estado, né? De calma, né? Sim. Mas assim, as músicas boas mesmo para isso, por exemplo, no YouTube, na internet tem muitos, assim, por exemplo, tem mantras indianos. Ai, já escutei. Você acredita que eu não consigo relaxar? Sim, tem uns por exemplo, tem uns que você não consegue mesmo. Mas, por exemplo, se você... música de cura, música de meditação, música para relaxar, traz um monte de coisa lá, um monte de opções, aí você escolhe. Eu gosto desse aí e eu gosto também da... Arquétipo da Sereia. Eu não conheço. Não. Tem um vídeo no YouTube que eu tava pesquisando sobre arquétipos, sabe? Porque, pra mim, o Sempre Deu Certo da Sereia. Tem gente que tem o da Cleópatra, etc, né? Tô dando uma pesquisadinha aí. Por que da sereia? Primeiro, porque eu canto. Segundo, porque desde pequena as pessoas elas sempre se atraíram por mim. E pra mim sempre foi uma maldição, né? Porque eu nunca gostei que as pessoas me enxergassem de jeito assim... sexual, sabe? Eu não gosto de me sentir objeto. Então, como eu vi que eu não podia mudar as pessoas, eu comecei a aceitar e fazer um jeito que eu pudesse entender o porquê e usar isso ao meu favor. Então, por isso o arquétipo da sereia. Então, é som de água, som de mulheres cantando só assim, não é nem palavras, é mesmo
sons assim que elas fazem, né? Entendi. Então é isso. E essa música do Drácula, ó, só para você saber, porque o mantra muitas vezes me tira a concentração. Por quê? Eu já vi alguns e eu até tentei, sabe? Mudei, fiz até com salmos do Cid Moreira. O Cid Moreira só deixa só pra dormir. Peguei um pouquinho de tudo. De vários tipos de religião, mantra japonês. Peguei um pouquinho de tudo, sabe? Até peguei indicação de alguns amigos da Seishonoe, mas não consigo. Mas também, olha essa música. Ela é muito gostosa e ela não tem nada cantada. Ela é só tocada, entende? Essa é do filme. É. Realmente é muito... Mas você sabe que as músicas realmente que são bem legais para você atingir uma frequência energética altíssima são as músicas clássicas. Chopin, Bach, Mozart. Essas músicas, elas são feitas realmente para isso, né? Por exemplo, dependendo do teu estado emocional, por exemplo, você vai e passa a estar ouvindo uma música, aquela música de sofrência, a sua frequência vai lá para baixo. Lá para baixo. Entendeu? Por exemplo, se você ouvir um Chopin, a sua frequência, ela pode não subir, mas ela se acalma. Ela se acalma. Ela tem um nível ali, né? Por exemplo, tem música que eu vou escutar para relaxar, eu choro. Eu choro assim, não tenho vergonha de dizer. Porque é o sentimento que o compositor colocou na hora de tocar. Porque a música, ela chega em lugares que o próprio ar não entra, né? Perfeitamente. Perfeitamente. O universo, o cosmos é música. Exato. Nós que estamos numa frequência que a gente não consegue, entendeu? A gente não consegue ouvir. Por exemplo, tem animais que escutam, estão em frequências diferentes. Cogumelo emite frequência, eu não sabia. Tudo é frequência e energia. Só que nós né, que somos dotados de inteligência, mas nós temos também, podemos ir até ali, né? Voltando a falar do chakra, essa coisa que você falou, que quando você tem, é muito intuitiva, mas você sente aqui, né? Assim, o nosso chakra da intuição é aqui, é o coronário, que ele tem ligação direto com a nossa glândula pineal. Então, assim, se você faz um trabalho de desenvolvimento desse chakra frontal, você está desenvolvendo a sua glândula pineal. Pineal. E tem músicas para isso. Você passa a ter muitas intuições, você passa a sonhar e lembrar. Eu sonho muito. Eu sonho muito com coisas que eu já salvei, já amigo, eu sonhei, puxa, eu tô entrando na sua casa, né? Ele dormia com o portão aberto, daí, realmente, depois de uma semana, ainda bem que eu avisei ele, que ele começou a trancar o portão, porque a ex dele, surtada, tinha mandado alguém pra fazer maldade com ele. Então, eu tenho esses sonhos, eu tenho essas intuições, só que, até mesmo, de alguma coisa, às vezes, vai cair na minha cabeça, ou alguma coisa tá vindo em minha direção, eu sinto. Mas é o que eu falei, eu acho estranho, porque eu sinto aqui, entende? Porque aqui ele faz... É como se fosse uma vibração, sabe? Eu coloco o celular no vibracal e coloco aqui. Sim. Entendeu? Então eu senti essa vibração aqui, não é uma, não é duas, são várias vezes que eu sinto. E isso me faz... Eu acho que na parte frontal do meu corpo, digamos assim, que eu tenho menos reação, sabe? Do que eu teria... aqui na parte de trás, porque quando alguém está nas minhas costas e vai chegar perto de mim, eu já sei. Eu sinto ela vindo, eu sinto a mão chegando perto. Mas pela frente, por mais que esteja, vamos supor, de olho fechado, alguma coisa assim, eu não sinto nada. Você tem uma sensibilidade maior na parte de trás. Na parte de trás, do pescoço. É interessante, né? Eu nunca tinha ouvido falar assim. Sim. Mas é bem legal isso. A minha mãe também tem isso. É. Sim. Então, essa é uma questão, eu acho assim, que eu acho não, tenho certeza, que você tem aí um anjo da guarda, um mentor espiritual que gosta muito de você e está muito próximo de você. Então, assim, o porquê não pela frente? Porque você tem seus olhos, né, que você vê. Né? Nós temos nossos olhos que nós vemos. Sim. Né? Na parte de trás, não, é só a sensibilidade mesmo. Né? Então, você tem aí um guia espiritual, um mentor espiritual, uma sensibilidade muito grande que nesses momentos isso é aguçado, né? Isso chama, só te desperta. Eu totalmente. Eu achei, e aconteceu uma coisa estranha, sabe? Que eu fiquei abismada.
Eu nunca tive paralisia do sono. Primeiro, meu esposo sempre teve desde pequenininho, mas ele controlava. A partir do momento que ele veio morar comigo, a gente começou a dormir junto, ele começou a ter e ele não conseguia controlar, a ponto de parar de respirar, ter apneia e ele sentir que é o último suspiro dele de verdade, sabe? Não conseguir respirar mais. Inclusive, eu tive até que uma vez bater assim no peito dele para ele voltar e ele... Obrigada, amor. Eu pensei que eu ia dar o meu último suspiro. Olha que dozinha. E ele é novinho, tem 25 anos. Aí eu dei um ursinho pra ele, de pelúcia, né? Uma surpresa romântica, dei um ursinho. Resumindo, ele abraça esse urso, ele nunca mais teve nada do tipo de paralisia do sono, que ele tinha até princípio de convulsão, entendeu? Que começava a mexer a boca, os membros, entendeu? Então ele meio que convulsionava, dormindo, misturado com a apneia. Olha só. Então era muito sério. Eu não sabia que um ursinho de 25 conto ia resolver o problema e ele nunca nem precisou tomar remédio. Só que comigo, eu nunca tive, mas aconteceu uma coisa parecida, né? Há um mês atrás, ele saiu para trabalhar, 5 horas da manhã, estava tranquilo a casa, estava sossegadinha, eu moro nos fundos, né, da minha mãe, então a casa sempre agitada. Resumindo, dormi. Nunca senti nada de diferente na casinha onde eu moro, pelo contrário, se eu vejo algum vulto, eu sei que a casa era da minha avó, então estou bem tranquila em relação a isso. Mas eu tive essa paralisia, o meu corpo parou, eu estava acordada, eu não estava dormindo, entendeu? Porque eu estava mexendo no celular e de repente meu corpo ficou duro. Meu corpo ficou duro, o celular bloqueou, ficou tudo escuro. Eu vi como se fosse uma massa bem preta, mais escura do que a escuridão que estava o quarto ali, e ela veio. E eu senti que ela estava fazendo assim, ó, chegando perto do meu pescoço. E era como se fosse uma fisionomia de mulher, só que tudo preto, entende? E nisso, como que eu consegui me livrar? Eu escutei várias vezes uma voz masculina falando: Luaninha, Luaninha, vira de lado. E várias vezes, acho que foi umas 50 vezes, super rápido, falando assim, até a hora que eu consegui, virei. Não sei se foi a voz da minha consciência, o que foi ali, o que se manifestou, mas foi muito estranho, né? Então, até na hora, liguei para meu esposo, amor, aconteceu um negócio muito louco, porque eu não estava cansada, estava tranquila, tinha levantado, feito café, feito as coisas para ele, eu só deitei, apaguei as luzes, estava mexendo no Instagram. Então, não é uma coisa que você estava num estado meio acordado e meio dormindo. Eu estava ali com o estimulante da tela, mexendo. Mas foi a única vez? A única vez. Você lembra? Na medicina tradicional que a gente fala, né? A medicina aí, você vai num psicanalista, num psiquiatra, eles costumam dizer que isso não existe, que isso é coisa do nosso corpo, dependendo do nosso estado lá, né? Mas, por outro lado, tem a questão esotérica, né? A questão o oculto, a questão que, assim, que nem tudo a gente está autorizado a ver, a saber, a sentir, né? Então, assim, essa voz que você ouviu, né? Luaninha, Luaninha... Vira de lado, voz masculina. Vira de lado, né? Porque a partir do momento que a gente consegue, né? Você virou de lado, você quebrou aquele estado. E eu não sabia, por quê? Porque eu nunca tive. Por mais que meu esposo sempre tivesse, bom, a gente imagina como que é a dor, a frustração da pessoa numa coisa dessa, mas a gente não pode sentir. E eu nunca tive isso na minha vida. Nunca. E resumindo, aí eu virei de lado, o que eu fiz? Abracei o urso. Passou. Eu não sei se o urso que eu dei serviu como âncora, que é o símbolo do meu amor por ele. Não sei, alguma coisa assim forte em relação a esse objeto. Mas foi que salvou sempre o Dri com isso e me salvou desse episódio traumático. Porque é o que eu falei, quando a gente está em sentido de meio dormindo, a gente pode confundir o que é real e o que não é. Mas eu estava vendo Instagram... Eu estava tranquilinha, eu tinha levantado, feito café, tinha lavado o rosto, estava tranquila, eu só deitei e estava mexendo sim, porque eu sempre faço todas as madrugadas, né, até sair um solzinho legal, porque se eu ficar fazendo muito barulho, minhas calopsitas ficam me atormentando, né? E isso aconteceu, e eu fiquei, tipo, cara, que é isso? Qual a sua visão em relação a isso, esotérica?
né? Porque se for pro psiquiatra, todo mundo aqui vai como doido, né? Porque tem muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não explica. Coisa, né? Assim, nos bastidores. Exatamente, exatamente. Nos bastidores. Só Deus mesmo, né? E só quem tá do outro lado, né? Sim. Numa outra dimensão. Quem vive nessa dimensão é que vai saber o que realmente tá, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas elas são pegas, elas são livradas de uma determinada situação pelo seu protetor, porque todos nós, gente, todos nós temos o nosso protetor, temos o Pode nosso ser um guia. parente, não pode? Porque eu já fui em vários lugares e já falaram que a minha avó anda comigo. Pode ser, por exemplo, pode ser um parente, pode Desse ser um meu amigo. lado ainda. Entendeu? Muitas das vezes o nosso parente, ele pode não estar autorizado, mas ele tem como intuir, entendeu? Essa questão de, por exemplo, ser um parente pode ser também, porque quem mais poderia nos amar mais, né? Foi em duas pessoas completamente diferentes para tratar coisas completamente diferentes. E as duas me disseram a mesma coisa. Inclusive, no podcast aqui, veio a Ângela também, que ela é terapeuta, né? E também faz a mesma coisa que você. E ela falou, olha, Luana, tem uma pessoa que viu o podcast e essa pessoa é uma besadeira muito antiga e ela mandou eu falar isso para você. Ela falou um monte de coisa da minha avó que me acompanha, que tanto quer ela ser de luz, que ela me ajuda. E falou, eu perdi uma gestação, só que, não sei, eu tive que fazer algumas coisinhas, porque ela falou pra mim, olha, você tem que batizar as crianças que você perdeu. Entende? Tem que dar nome. Por isso que você tem depressão, ansiedade. Realmente, depois que eu fiz, parece uma coisa, cara. Passou tudo. E nessa questão da terapia holística tem muitas vertentes, né? Tem muita coisa, Sim. muitas terapias que você pode fazer. Por exemplo, tem os registros acásticos. Que é? Registros acásticos é assim. Todos nós, tudo que existe. Vamos trazer aqui para a Terra, vamos falar assim, tudo que existe na Terra tem um registro. É como se fosse o nosso RG, né? Só que esse nosso registro ele fica no astral. A gente não é físico, não é material. Então são os querubins, tem os anjos serafins, Querubins eles e estão arcanjos, né? na escala, eles são os mais Perto de elevados, Deus? Tá. os serafins. E depois, logo abaixo, tem os querubins. E são os anjos querubins. É como se você fosse, por exemplo, no astral, numa biblioteca bem grande, e lá você fosse lá no setor tal, letra tal, aí tem lá tudo sobre a Luana, né? Caraca. E aí você, lógico, por exemplo, eu como um terapeuta especialista em registros acásticos, eu só posso tentar acessar esses teus registros se você me autorizar, né? E aí a gente faz essa jornada juntos, no Caramba! mental, né? Então, assim, quando a gente chega lá nesse local, a gente vai pedir autorização, mesmo você sendo aqueles registros pertencerem a você, o anjo guardião tem que autorizar para ter acesso. Caraca! Então, assim, lá tem o registro, de repente, essa questão da apneia do sono que o seu esposo tem, isso que, né, de repente pode ser coisas de outras existências. Vidas passadas, né? Outras vidas. Isso explica também os dons, não é? Sim. Por exemplo, eu canto ópera, canto um monte de coisa, mas eu sou um papagaio, eu só escuto e reproduzo. E eu canto de tudo, você já me ouviu cantando. Você vê, né, gente? Maravilhosa. Obrigada. E nisso, eu não sei da onde veio, eu queria entender. Por quê? Porque se eu fui uma cantora em outra vida, eu quero saber o que foi que eu fiz de errado para poder me aperfeiçoar nessa. Entende? Porque essas dicas, se a gente pudesse pegar essas dicas de antes, vai que coincide com a mesma coisa que você faz hoje. Por exemplo, registros acásticos, geralmente as pessoas buscam quando as pessoas estão doentes, né? Assim, que elas querem saber um problema,
Por exemplo, eu conversei com um rapaz que ele falou que ele tem uma síndrome que ele arranca o cabelo dele e come. Ai, meu Deus, é complicado. Ele passou o nome, é um nome tão complicado que eu nem sabia que aquilo existia. Eu sei, a mesma de roer as unhas. A mesma de roer as unhas. É. Aí ele falou assim, olha, tá vendo o meu cabelo? Assim, eu faço terapia e tal. Eu falei, olha, faz uma regressão, sabe? A existências anteriores. Vê aí os teus registros. É um trauma que passou, ou ela fez mal com alguém, fez alguma coisa, raspou a cabeça de alguém, não sei. Perfeitamente, né? Porque assim, tudo que a gente vive aqui, ou ele é um karma ou ele é um dharma. O que é Dharma? O dharma é assim... É o contrário do karma. É o contrário do karma, é a parte positiva, entendeu? Quando a gente consegue espiar, né? Vamos falar assim, quando a gente consegue neutralizar um karma, a gente ganha um dharma. Então, na vida, onde a gente tem Dharma, é onde a gente tem que tomar cuidado, porque se tudo tá muito legal, pra você não fazer cagada, pra você não ter um karma na próxima, é isso? Perfeitamente, é isso mesmo, olha. Não, porque a minha vida tá tranquila. Eu não tenho problema nenhum, graças ao bom Deus. Então eu fico, meu Deus do céu, às vezes eu fico pensando, sabe? Senhor da glória, será que eu tô fazendo alguma coisa errada e não tá passando alguma coisa que eu não tô entendendo? Porque a gente fica meio, sei lá, sabe? Olha, Luana, desculpa assim, eu ficar insistindo, né, nessa questão da gente se conhecer. Né? Eu tive a oportunidade de frequentar umas palestras. Sim. Né? Inclusive aqui em Sorocaba tem. Lá, então, a gente aprende, né? É o nosso dever de casa. Eles chamam isso de... Eles têm uma sigla que chama Chave Sol. Né? Inclusive, eles falam que os seres solares são os anjos, Jesus Cristo. Nós somos seres lunares. Que a gente está em uma evolução ainda, vamos falar assim, né? Algumas pessoas que tiveram, né, que fizeram nomes, que eles citam alguns, né? O próprio Jesus Cristo, um ser solar, né? Evoluído. Isso. Então, assim, essas técnicas que eles davam, assim, de você observar o lugar, o teu entorno, e se observar a si próprio, né? Então eles chamam chave sol. A partir do momento que você começa a estar se observando e o teu entorno, as coisas começam a mudar dentro de você. Você começa a ter um autoconhecimento de si próprio. Então, assim, lógico que é um exercício constante. É sempre. Vou dormir, antes de dormir, faça uma retrospectiva, desde quando você levantou, o que você fez. E aí você vai descobrindo o que você fez de errado. O que você fez de errado. Porque a vida, quando está muito amena também, você está sendo uma pessoa muito, sabe, apaziguador, né? E uma pessoa que faz esse tipo de coisa é que nem que vota nulo, né? Não pode reclamar das mudanças de nada, né? Então, eu fico assim, puxa, minha vida está muito quieta, cara. Não tô com problema, não tô com nada. Você chega a sentir falta de alguma coisa, porque você sabe, as coisas elas acontecem na vida quando a gente se movimenta também, né? Sim. A vida é isso, né? Também. É movimento. Acho que é isso, eu sou sedentária. Se eu, por exemplo, se eu não tenho ninguém, eu não tenho nada para fazer, não tenho assim, porque paciente é do médico, né? Eu não tenho uma cliente, eu não tenho um cliente, nada, e eu ficar dentro de casa ali também, não vai, né? Não vai se movimentar. Então, assim, eu saio, vou no parque, sabe? Vou fazer uma caminhada, vou fazer alguma coisa. Entendi. Vou botar uma música de meditação, vou meditar, né? E aí a vida se movimenta. Aí você vê que... Né? E essa questão dessa chave sol, de você se observar, você passa a se aceitar melhor, se conhecer melhor, e dificilmente você vai entrar em uma situação difícil com outro ser humano. Isso é interessante, porque você vai pensar antes de agir, né? Completamente. Isso é muito importante. Eu falo bastante, mas eu tenho aprendido muito a analisar as pessoas. Por causa das experiências que eu tive, porque assim, na experiência não são em si os anos, né? Mas o quanto você já se lascou na vida. E nisso, como eu já me lasquei bastante,
Não vou nem falar nada, né? Ah, não, pode falar. O podcast aqui, você é o entrevistado. Não, eu falo assim, se ela falou que já se lascou tanto da vida. Já me lasquei bastante na vida, né? Mas assim, eu me divirto de lembrar de todas as coisas que eu passei, sabe? Porque sem as coisas que eu passei antes, eu não seria quem sou agora. Então, eu não me arrependo, assim, das coisas em si que eu fiz, porque foi parte do meu processo evolutivo. Sim, tudo é um processo evolutivo. Aí só que a diferença é que nós temos que estar atento para isso, né? Né? Vai no PEX mais. Entendeu? Para evoluir com a evolução, né? Sim. Hoje eu me pergunto, poxa, de um tempo para cá, eu passei a conhecer tanta coisa sobre mim. Sim. Poxa, demorou todos esses anos para isso, sabe? Essa busca que eu tinha, sabe? Essa vida vegetativa, Entendo. sabe? Enfim, fazia uma coisa, por exemplo, um trabalho. Quando uma pessoa, por exemplo, eu via assim a pessoa falando, eu tô há 30 anos trabalhando, aí eu falava assim, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Fez algum curso, alguma faculdade? Como você quer chegar em outro lugar, né? Não, e as pessoas estavam ali. Aí eu falei assim, gente, mas eu não consigo. O lugar que eu mais demorei trabalhando foram 4 anos. E eu já não aguentava mais fazer, sabe, repetir aquele processo. O meu foi 4 meses, né, senhor Alexandre? Então, com essa questão do autoconhecimento, foi que eu passei a descobrir isso. Porque, sabe, por que o meu projeto de vida, eu sabia que eu tinha um objetivo, Sim. um propósito, mas assim, eu não tinha descoberto. Qual era? Aí eu falo assim, poxa, querida espiritualidade, querida intuição, né? Eu demorei esse tempo todo, eu já estou de cabelos brancos. Eu poderia ter sido muito mais útil, poderia ter sido muito mais assertivo. Eu poderia ter já construído muitas outras coisas. Poxa, só agora, né? Mas enfim, não adianta. Tudo acontece quando tem que acontecer. Quando tem que acontecer. Tudo faz parte de um processo, né? Essa questão da gente se conhecer, por quê? Porque esse processo, esses acontecimentos, eles vão impactar na nossa vida negativamente ou positivamente, dependendo de como a gente está. Sim, com certeza. Né? Então, assim, essa questão de... E o legal, Luana, é que quando você passa a se conhecer, as coisas começam a fluir. De repente, coisas que estavam paradas, estavam, sei lá, e como nessa questão de você falar assim, minha vida está muito quieta. Né? Alguma coisa eu estou fazendo ou que não estou fazendo que deveria ter feito, então, no caso, né? Tem isso. Então, entendeu? Na minha vida amorosa eu sei que tá incrível, mas a vida financeira, eu sei que tudo bem, que tudo aumentou, né? Imposto e tudo mais, né? É complicada a situação, né? Mas a gente pode ter um jeito de se sobressair, né? Quanta gente empreendendo e conseguindo arrancar uma grana legal, cara. Por quê? Porque tá quebrando barreiras, né? Quebrando obstáculos. Então, às vezes minha vida fica assim, tipo... Luana, bota um cropped, vai caminhar, reage. Eu sinto isso, sabe? Você sabe que eu já empreendi algumas vezes, né? Mas assim, só quebrei a cara, né? Não é seu dom. Não era nem porque fosse meu dom, é porque... Faltou esforço. Foi assim, sabe? Vou fazer assim. Você não planejou, não estudou, só foi com a cara e a coragem. Foi assim. Entendi. Entendeu? Foi aquele o momento. Entendo. E te serviu bastante de experiência, né? Experiência é a chave de tudo, né? Você acredita que mesmo tendo pouca idade, assim, eu passei por várias situações complicadas de ser esponja, né? Então, a maioria dos problemas que eu estava vendo, porque assim, o terapeuta, ele tem um estudo para ele pegar tudo aquilo que ele vê da pessoa, todos aqueles problemas, ele vai tratar e ele não vai levar para casa. Ele vai saber como soltar essa energia negativa e transformar em energia positiva para ele, porque senão todo mundo fica cheio de problema, pelo amor de Deus, né, gente? E o que acontece? Como desde pequenininha as pessoas, não sei, para pessoa mais velha mesmo, sabe? Vem pedir conselho para pessoas de 50, pessoas de 60 anos e coisas assim, sabe? Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, isso desde pequena. Desde pequena. Eu tinha o costume de ajudar as pessoas. Foi quando esse ano eu comecei a me lascar. Porque tanta energia
acumulada, tanta coisa que eu sabia como ajudar, mas eu não sabia como descartar isso de mim, rapaz, quase fiquei doida. Agora tô bem mais tranquila porque eu tô passando por tratamento, tipo, pra soltar isso de mim. Que foi quando que aconteceu esse negocinho aí da agulha que fez... Você pode, nesse caso aí, você pode também buscar um terapeuta reikiano. Olha, já aplicar um reiki. Bom, né? hein? Ajuda a dissipar essas energias, e essas energias densas, essas energias negativas que estão acumuladas, elas são levadas para o universo, vamos falar assim. E o reikiano solicita a transmutação dessa energia, que elas sejam transformadas em energias positivas que venham a ser benéficas para outras pessoas. Vamos falar assim, muitas pessoas te procuravam, né? Pessoas idosas que tinham, né? Porque pode ser, por exemplo, uma velha, uma velha, uma pessoa jovem, uma menina. Então tem isso, porque Me tem identifico muito assim. Perfeitamente, porque tem aquelas experiências, né, de vidas passadas, de aprendizado, né? Lógico, tá longe da gente ser perfeito. Lógico, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. E lembrando, né? Não é tudo que você pega e resgata de vidas passadas, né? São traços. Sim. São traços que você se lembra que, puxa, da onde é que veio isso? Então são traços, são facilidades, né? Lembrando que todas essas facilidades que a gente tem, elas têm que ser desenvolvidas, porque elas param num ponto. Não adianta falar, não, eu sou cantora, tenho o dom de cantar, beleza. Tá, mas você não evolui. Então, você acaba regredindo naquilo que você faz. Mas você sabe que, por exemplo, a gente vai no médico alopata, né? Ele nem olha pra tua cara. Não. Né? SUS. Vamos ver quantos problemas aquele médico tem. Você vai no terapeuta, o terapeuta também pode estar em frangalhos, né? Assim. Eu já vi um terapeuta assim com o olho inchado, a caneca de café, assim, ó. Eu tenho um professor que fala assim, olha, se você estiver deprimido, não atenda. Né? Você nem lidou com a energia de antes. Entendeu? Você tem que estar numa energia boa para você transmitir para seu cliente, para sua cliente. Então, assim, essa questão de, por exemplo, de ser terapeuta, né? Assim, eu pesquiso muito, eu estudo muito e, sabe assim, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que chama internet. Eu me lembro que quando eu fiz eu estudei normal, não tinha isso, sabe? Era a biblioteca, era aquela coisa. Eram livros, hoje você joga, por exemplo, aí, vem um monte de coisa. Por exemplo, eu depois que dessa mudança, né, de carreira, de percepção, eu descobri, por exemplo, bloqueios, crenças que tem em mim através do meu próprio biotipo, do meu próprio tipo físico. Nossa, isso então tem voga, então? Gente do céu! Tem, isso é maravilhoso. Eu fiquei abismado, tava assim. Então, assim, olho para você aqui, por exemplo, a Luana, ela tem um traço de caráter tal. E isso, através do corpo dela, o corpo dela fala tudo, de repente, o que está passando no emocional dela, por qual motivo o emocional dela age daquela forma. Olha. Através do corpo. Caramba. E assim, a gente acha que isso não existe, que a gente acha que é só vai lá, deu a dor aqui, toma um remédio. Eu não sabia porque eu pensei que o corpo, se tá inchado, se não tá, se é gordinho, se é magro, é resultado, na verdade, dessa parte da mente da gente, é um resultado. Então, é uma consequência. Sim. E não, às vezes, causa. Assim, existem 5 tipos de traços de caráter, né? Que isso é detectado através do biotipo, do corpo físico da pessoa. Né? Lógico que o ser humano ele tem todos esses 5 traços de caráter, mas tem um que é o principal dele, que é o que comanda a vida dele. Aí você estuda sobre traço de caráter, aí você vai buscar a numerologia cabalística, e aí quando você vê, tá tudo conectado. Caramba. E aí tudo vira vida, vira o ser humano,
aí você começa a descobrir, então eu sou assim, eu ajo dessa maneira por causa disso. Por causa disso. Dessa maneira por causa disso. Caramba. Eu tenho isso porque isso foi implantado em mim. Eu trago de vidas passadas para passar pela minha prova, para estipar isso da minha vida. Ou foi adquirido na minha infância. Tem traço de caráter que aquilo foi você traz aquilo no útero da mãe, de acordo com o comportamento da mãe, lógico, impensado no normal. Por exemplo, a mãe recebe uma influência do meio que ela vive. Sim. E aí ela se conecta com aquele tipo de situação, aquilo vai para o feto que está em formação. Então, assim, para você ter uma ideia, né? Isso é psicanálise do Jungiana, do Jung, o discípulo do Freud, né? Porque foi ele que descobriu que o ser humano, existe o ser humano, mas existe a essência lá, nessa questão. Se aprende a ser humano, né? Perfeitamente. A gente nasce como um animal qualquer. E aí tem tudo isso, é muito vasto, né? É muita coisa. Então, assim, a gente achar que a gente é só isso aqui, que a gente vai morrer e vai virar pó e vai ficar lá, né? Olha, gente, isso independente de religião, tá? Por favor. Mesmo porque religião é uma palavra tão forte, é tão maravilhosa, porque religião significa religar, se religar com o divino. Sim. Se religar com Deus. Então não importa qual a sua religião, o que interessa é que você consiga, você, meu irmão, minha irmã, consiga simplesmente se evoluir, né, e se conectar com Deus, né, seja o nome que você queira colocar, né, mas com aquele que é absoluto e sempre onipresente, né? Sim. Então, eu acho interessante isso daí, mas as pessoas têm que entender que você, por mais que fale como profissional, entende? Você tem o seu lado pessoal. Sim. Certo? E neutro, só sabonete de neném. Então... Olha, já teve vezes que eu tive contato né, como terapeuta, que eu cheguei em casa, eu cheguei me arrastando, gente. A língua coça de vontade de colocar o seu lado pessoal dentro do trabalho, às vezes, sabe? né? E assim, a energia que foi passada para mim daquela pessoa, sabe, foi tão densa. Pesada. Que, assim, ceifou praticamente as minhas energias. Você fica que nem eu. Eu percebo que você fica parado, mas seus dedos, você não para de tremer. Quando é muita coisa que tá pesada, você fica assim, não fica? Sim, sabe? E assim, tem fraqueza também, você fica com o corpo físico. Eu fico cansada, eu fico totalmente desgastada, eu fico horrenda, eu fico horrível, até com mulher eu fico, juro, passo mal. Tem vezes até que eu fico com febre. Uma vez uma pessoa que eu percebi, encontrei ela uma vez na festa, que ela não ia com a minha cara, ela beijou meu rosto e fez assim, um calombo na minha cara, que eu fiquei colocando com pressa. Eu pensei, poxa, mas cachumba aqui, né? Que negócio, que foi que eu peguei, né? E fui no médico, não tinha nada. Você sabe que nessa questão, trazendo a cromoterapia, desculpa, gente, trazendo essa questão da cromoterapia. Por exemplo, eu estou olhando para todo mundo aqui, para todos os objetos, mas vamos supor, eu estou olhando para a Luana. Eu estou vendo o corpo físico da Luana. Mas em volta da Luana tem a aura, que é formada de energias. Você consegue ver a cor da aura? Eu não consigo, mas a nossa aura, ela é lilás, ela é violeta, né? Sério? Olha, lá na década de 30, no século 20, século passado, um russo, ele criou uma máquina. Acho que a máquina, se não me engano, é Killian ou Killian. Eu com uma máquina dessa, eu tiro a foto da Luana, eu não vejo o corpo físico da Luana. Eu vejo a aura da Luana. Não acredito, daria tudo para ter uma foto dessa. E se a aura da Luana tiver alguma deficiência, tiver um buraco, tiver algum lugar que ela também capta, porque lá naquele lugar vai estar escuro, vai estar um buraco, não vai estar, ela vai estar toda cheia, toda fragmentada. E através da nossa aura, a gente recebe as influências externas. A gente, sabe, aquilo impacta sobre a gente, né? Através, por exemplo, a gente pode ser até,
falando aqui espiritualmente, a gente pode até ser vítima de um espírito, sabe, trevoso, um espírito vagante, Obsessor, né? Obsessor, através dali. Então, muitas das vezes... Entra na lacuna da aura. Perfeitamente. Aí aquilo atinge o nosso corpo físico. Entendi. Porque o nosso físico, apesar de ser um corpo físico, é um corpo energético. Então, a aura da gente é como se fosse a camada um segundo da corpo. Terra, que é o nosso corpo energético. Entendi. Sabe aquela camada de ozônio, né? Isso. Que daí a gente está destruindo tudo, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Então, da gente, caraca, gente. Você sabe que, por exemplo, indo para a Terra, essa camada protetora da Terra, ela protege a Terra das tempestades solares, né? Por exemplo, aquela aurora boreal que é muito apreciada muito no Polo bonita. Norte, que é maravilhosa. Mas aquilo ali são tempestades solares, né? Então é quando ela entra em contato com a camada protetiva da Terra, protetora da Terra, que é a camada de ozônio, entendeu? Gera aquelas cores. Porque se a Terra não tivesse essa camada magnética, elas adentravam a atmosfera da Terra e destruiriam tudo. Meu Deus, entendi. Entendeu? Assim acontece com a gente. A gente tem essa proteção. Então, quando eu estou assim, quando isso acontece comigo, eu geralmente faço... eu me auto-aplico um reiki, né? Uma energia maravilhosa. Ou eu faço a questão da cromoterapia, ou, por exemplo, na minha casa, no meu espaço, eu tenho aquela lâmpada que muda de cores. Sim. Né? Vai relaxar, vai tomar um banho quentinho. Eu tenho cristais e eu ponho no meu chakras. Sais de banho também não dá para fazer, né? Sim, mas assim, o sair de banho é muito bom, ele te protege muito, né? Assim, os banhos, as ervas. Sim. Mas assim, para aquele momento, por exemplo, eu tenho como eu tenho acesso a isso, por exemplo, eu faço com meus cristais, né? Ponho no meu corpo, faço no reiki ou fico embaixo daquela lâmpada, de repente com a cor, por exemplo, quando eu faço cromoterapia, por exemplo, eu equilibro a energia com o cor violeta, depois eu equilibro todos os chakras, sistema nervoso central, periférico, com cores diferentes, e depois eu selo a aura da pessoa com uma outra cor, entendeu? É como se eu enrolasse a pessoa num papel filme e ela vai protegida, né? Só que aquilo ali depende também muito da nossa vibração, da nossa frequência, né? Então, assim, quando a gente se volta para essa questão, entendeu? A gente passa a atrair só pessoas que vibram na mesma frequência da gente, né? Aquelas pessoas que elas estão num patamar abaixo da nossa frequência, elas nem conseguem se conectar com a gente. Entendo. Né? Naturalmente, a gente expele. Isso é o porquê a resposta que muito hoje, né? Pessoa tóxica, pessoa tóxica. Então, se você está recebendo muita pessoa tóxica na sua vida, abre seu olhinho, que isso não tá. Ou você está tendo uma vida muito amena, ou você está fazendo coisas que você está atraindo elas. Atraindo elas. Entendi. Aí que interessante. E me diz uma coisa. O que te motivou a seguir nesse lado? Conta pra mim a sua história, o seu pessoal. Olha, como eu te falei, eu vivia uma eterna busca. Eu busquei muito tempo, né? Então, assim, eu nasci em um lugar pequenininho no interior e assim eu sonhava com a oportunidade de ir para a cidade. Eu fui para a cidade. Aí eu já sonhava em ir para um outro lugar, e aí lutei, fui, mas assim, eu buscava, mas eu não sabia bem o que era. Então, assim, entendo. Dependendo da minha idade, da fase que eu estava vivendo, sim, eu vivia aquilo, entendeu? Estava bom, mas assim, sempre um vazio muito grande, uma falta de objetivo, uma falta de propósito. Pode falar o que você quiser da sua história, até porque aqui a gente não tem censura. Já teve muita gente que falou, sim, o porquê começou. Terapeuta, teve aqui também o senhor vereador Dylan, que ele explicou o porquê que ele defende com unhas e dentes a família, entendeu? Então, o que eu foco aqui no podcast? Eu quero saber o que você faz, mas eu quero saber quem você é. Então, a história, para mim, é crucial, porque é a sua essência. O porquê você resolveu fazer isso. Porque na câmera, eles vão ver o porquê eles têm que passar com você. O porquê
elas poderiam estar contratando você, entende? Para fazer esse trabalho maravilhoso. Porque terapeuta é que nem cantor, tem de monte, é profissão, gente. Mas o que você se difere? Então, quanto a isso, pode contar até detalhado o que você quiser. Olha, o que me difere é porque eu vejo muito o lado humano. Eu vejo o ser humano. Eu sinto o sofrimento do ser humano em mim, né? Então, assim, e eu vim acabar morando em Sorocaba, né? Assim, o melhor lugar do mundo, que eu acho, sabe? Eu digo que foi amor à primeira vista para Sorocaba. E por um determinado tempo eu fiquei, eu me senti seguro, né? Mas assim, em algum momento da minha jornada, eu também me vi sem chão, sem ar, sem chão, sem ar, com um sentimento, sabe? Tudo aquilo que eu sentia, aquilo aflorou com uma ruptura que teve na minha vida. Entendo. Não física, né? Fisicamente eu estou muito bem. Eu não tenho um problema de saúde, apesar da minha idade. Mas assim... Para de falar de idade, cara. Pelo amor de Deus. Não, porque às vezes a pessoa tem uma... Ai, dói aqui, não. Eu sou a pessoa, né? Eu sou uma velha num corpo de uma pessoa de 21 anos. Mas, viu, pelo amor de Deus, você tá bem, que isso, olha assim. Só. Olha os detalhes. Primeiro, super bem vestido, composição do look, perfeito, cabelo super bem penteado. Gente, esses noinha que anda com a calça pra baixo ali da cintura, parece que tá cagado, sabe? Aqui pra baixo. Aqueles caras que fedem, não usa um perfume. Pelo menos, gente, vai lá, compra um caiaque, é tão baratinho. Eu sei que não é muito bom, né? Mas, viu, você tá incrível, cara. Então, idade não compra estilo. É só para entender a minha questão, porque assim a minha questão física muito bem, sempre funcionou muito bem, mas tinha a questão emocional, né? Sim. Então assim eu me senti desnorteado, sabe? Longe da família, sem amigos, sem ninguém, sabe? Muita coisa, né? E assim eu rezava muito, eu buscava muito, sabe? Mostre-me um caminho, né? Eu não sou uma pessoa tão ruim, eu não sou uma pessoa ruim, eu mereço uma resposta. E aí começou a vir, né? E veio essas questões assim, aí do nada eu vi sobre terapias. Quer dizer, a terapia não era uma coisa totalmente nova para mim, né? Mas era uma coisa que estava distante, né? E a coisa veio como terapia, né? Veio e eu comecei. E aí, por outro lado, eu participava dessas palestras sobre autoconhecimento. Primeiro veio assim, a espiritualidade. Eu falo assim, a espiritualidade, né? O ser divino, que todos nós somos seres divinos, tá, gente? É assim, o meu ser divino começou a se manifestar. Vai para aquele local, entendeu? Gente, é verdade isso que aconteceu. Vai para aquele local, presta atenção nos ensinamentos e a partir dali. Aí depois, assim, eu fui criando uma base. Depois veio a questão das terapias. Entendeu? E assim, na terapia, no que é a terapia holística, eu fui me vendo, eu fui sentindo, eu fui me identificando com tudo aquilo. Entendeu? Eu falei, opa, é aqui que está meu propósito de vida, né? Eu sou aquariano, né? Então, fala assim, o aquariano é avoado. Eu de peixes. O aquariano, ele não quer compromisso, sabe? Ele quer se sentir o centro das atenções, né? O aquariano, assim, ele é capaz de ser manipulador para poder ficar sempre no centro de tudo, né? Perfeitamente, gente, mas eu não sou assim não, viu? Aí entra muito essas questões de crença, essas coisas todas, né? Então, assim, eu tinha o meu emocional nessa questão muito, muito frágil, né? Então, assim, é esse o Eudimar, terapeuta holístico. Então, dessa forma, a terapia, a espiritualidade me mandou essa questão como uma mola que está lá no fundo do poço. Aí você bate o pé na mola. Você sobe. E vira uma fênix. Que incrível. Eu sou uma fênix. Não é me vangloriando, não, gente. Mas, assim, eu já tinha uma força muito grande. Né? E a terapia, ela me trouxe mais isso. Os ensinamentos de autoconhecer. Lógico que isso é um trabalho árduo.
Não é fácil. Feito porque você, assim... se aceitar, se perdoar é muito horrível. Para se perdoar é mais difícil ainda. Aí veio a questão do Ho'oponopono, não sei se você conhece. Já ouvi falar. O Ho'oponopono é basicamente 4 frases. Eu sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Tem muita coisa. O que consiste isso? Eu amo a Luana, eu tenho que amar a Luana, né? Mas é você se amar, você se perdoar. Então, assim, são palavras, são músicas que você vai ficar ouvindo, você, sabe, tem um poder muito grande de transformação na gente. O Ho'oponopono também. Então, é tudo essa questão holística, tudo essa questão terapêutica, tudo essa questão do interior. Sim. Entendeu? Então, assim, o terapeuta holístico ele tem que ser muito humano. Apesar dele ser neutro, no sentido de dizer, mas ele tem que se ver no cliente dele, até mesmo para ele entender melhor. Caramba, profundo, hein? Olha, se você pudesse encerrar o pod com uma frase, que frase você deixaria para quem está lá em casa assistindo a gente? Olha, a minha frase para quem está assistindo a gente é dizer que você nunca deve desistir, tá? Você jamais deve pensar que você não tem valor, sabe? Todos nós somos seres divinos e somos um pedaço de Deus. Sim. Ao mesmo tempo que nós somos Deus. Olha Namastê. que incrível. Namastê. Obrigada por tudo. Foi um prazer imenso. E volte sempre. Aqui nós gostamos muito de histórias, né? É muito gostoso. Eu sou a pessoa que eu sou assim, sabe, bem dada. Eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar sobre assunto pessoal. Eu falo sobre a minha vida também, porque eu quero exemplificar da melhor forma também para o público que está em casa, né? Então, eu adorei, de verdade. Muito obrigada, é um conhecimento maravilhoso, o conhecimento se reparte, né? Não se leva para o túmulo. E obrigada por você ter dado a honra de aparecer aqui no podcast, que é incrível, é um trabalho maravilhoso. Ajudar pessoas sempre vai ser uma coisa muito nobre e que a gente tem que estar sempre divulgando, porque sempre tem alguém que está precisando, né? Por favor, passe seu telefone de contato. Gente, mais uma vez, eu que agradeço aqui o convite da Luana. Entendeu? Sou muito grato realmente por isso. As minhas redes sociais é Eudimar Fontinelli, tanto o Instagram quanto o Facebook. E o meu telefone de contato ainda é o pessoal, que é 15 99160 2731. É o WhatsApp também. Beijos no coração de vocês. Gente, obrigada, um beijo e até a próxima.